Muito bem, pessoal, terça-feira, como vocês sabem, é dia de coluna Seus Direitos, trazendo informações importantes para vocês, informações que muitas vezes algumas pessoas podem não saber e passam a saber, porque informação é poder. Hoje, mais uma vez, a gente recebe a doutora Kathleen, trazendo informações hoje sobre regularização imobiliária, certo, doutora? Mesmo. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço novamente a oportunidade. Sempre um prazer tê-la aqui. Então vamos começar explicando para o pessoal de casa no que consiste exatamente a regularização imobiliária e por que é tão importante. O que é a regularização imobiliária, né? Todo mundo, o que é regularizar? O que é para... Não é um método pronto e certo. Então, não existe. O que vai depender? Vai depender do que está irregular naquele imóvel. Então, aquele imóvel não tem... A matrícula precisa ser atualizada, precisa ser registrada, uma escritura pública. Teve um divórcio dos proprietários e esse divórcio não foi averbado, por exemplo. Existe alguma casa que foi construída, não foi averbada, não foi feita toda a questão da habite-se. Então, tudo isso são questões de regularização de imóvel. Então, um inventário para dividir uma herança, um divórcio, como eu falei, a uso capião, quando você tem já o tempo ali, né, que você pode requerer. Enfim, existem N situações para a gente poder falar. Então, regularização não é um conceito simples, é isso, não. Temos que entender qual é a irregularidade para tentar regularizar. Mas, sim, isso acho que ficou claro que são várias e várias coisas. Mas por que tem que regularizar, doutora? Primeiro porque estar irregular não é legal, né? Mas para valorizar o imóvel, porque um imóvel irregular você não consegue vender, você não consegue financiar e você também acaba tendo um valor inferior no mercado imobiliário. Então, às vezes, você não vai conseguir vender pelo valor que é de fato, né? A avaliação ali feita no momento, você não vai conseguir ter esse valor, por exemplo, se você quer vender o teu imóvel, porque ele está irregularizado, ele não tá irregular. Então, é uma casa que não está nem no teu nome. Você comprou, fez um contrato particular, o famosinho contrato de gaveta lá, né? E acabou não fazendo a escritura pública, não fazendo o registro certinho. Para você vender ele é considerado um imóvel irregular. Esse comprador não vai conseguir fazer um financiamento, não vai conseguir transferir já de imediato para o nome dele a propriedade. Então, por conta disso, o imóvel fica irregular e desvaloriza. E desses problemas, quais que são os principais que são enfrentados por quem tem, infelizmente ou eventualmente, um imóvel irregular? O principal é a falta de escritura pública. As pessoas acabam vendendo o imóvel que elas não são o proprietário legítimo lá na matrícula, porque acabaram comprando aquele imóvel por meio de contratos de compra e venda, contratos de gaveta. Eles até têm uma certa segurança e validade jurídica, mas para transferir a propriedade propriamente dita, tem que ser feito por meio de escritura pública, num tabelionato de notas e posteriormente fazer o registro lá no cartório de registro de imóveis na matrícula. Então, essa é uma das principais causas de irregularidade. E outra também que é muito recorrente é inventário. Muitas pessoas acabam achando que os irmãos, né? Meu pai e minha mãe faleceram e agora tá certo, vai dividir para nós aqui e a gente vai fazer como dá. Não, tem que fazer um inventário, tem que fazer a partilha. E depois de tudo isso, ainda mesmo assim, tem que ir lá no cartório de registro de imóveis e registrar essa partilha, esse inventário, para ficar certinho para quem que ficou cada parte, cada fração daquele imóvel daí. Nesse caso que a senhora comentou sobre essa questão na matrícula do próprio imóvel, a pessoa não ter o nome dela ali como proprietário. Se eventualmente, por exemplo, eu comprei um imóvel, uma casa, vamos colocar, comprei uma casa de uma pessoa que era muito conhecida, eu confio muito nessa pessoa, enfim, comprei a casa, mas não está no meu nome e eu preciso vender essa casa por algum motivo. Quero vender ou preciso vender essa casa por algum motivo. Isso é um problema, né? É um problema, você vai ter que regularizar. Ou, como você falou, confio muito na pessoa, às vezes o contrato não é nem de gaveta, é verbal, que é pior ainda, né? Então, nesse sentido, para tentar regularizar, ou você vai ter que voltar lá atrás e fazer escritura pública, você comprando daquela pessoa que muito você confiava, fazer a escritura
escritura pública e fazer esse registro certinho na matrícula para você poder vender como proprietário, ou você pode conversar com o novo comprador ali, né? Essa questão que você não tem, e de repente esse novo comprador entrar em contato então com a pessoa que você tinha confiança e para eles fazer a escritura pública e tentar regularizar. Pois é, nesse caso, imagino que pode ser um acordo feito ali entre essas duas partes, mas no geral, essa regularização, quem faz é o comprador ou o vendedor? Quem que tem essa obrigação, vamos colocar assim? A obrigação, digamos assim, principal é primeiro do vendedor. Se você está vendendo, você tem que vender algo desembaraçado, algo sem ônus, sem nada, né? Mas o comprador também tem uma certa responsabilidade de ir atrás e verificar se de fato aquele imóvel que ele está adquirindo está regularizado, se está tudo ok. Então, essa é a importância de você ter pessoas que você conheça e pessoas que você confie, que sejam especialistas na área para poder te orientar. O primeiro passo para um comprador começar a transação dele de forma segura, juridicamente falando, é verificar a matrícula do imóvel, a matrícula atualizada do imóvel. Então, eu vou verificar lá na matrícula se de fato você é o proprietário daquela casa. Ah, você é o proprietário daquele imóvel. Ah, então tá ok, vamos ver se não tem mais nenhum outro ônus, enfim, ali na matrícula. Mas pelo menos eu sei que de quem eu tô comprando é quem tá na matrícula e não de alguém que eu nem sei, que eu tô vendo só contratos de gaveta. Sim, eu acho que nesse sentido, tem uma outra pergunta aqui, doutora. É possível regularizar um imóvel comprado há muitos anos de forma informal? Pode. E eu acho que talvez seja interessante a gente colocar não só um imóvel comprado de uma forma informal, mas existiu, né, por muito tempo aquela coisa da troca da barganha. Isso. Vamos trocar, eu troco esse terreno por um outro terreno, mas enfim. Só simplesmente assim, verbalmente, mas por isso que hoje a usucapião tá aí dessa forma tão latente, assim, digamos, né? Então nós temos a usucapião tanto extrajudicial quanto judicial, e ela é uma forma de regularizar a compra de um imóvel informal, digamos assim, como estava ali na pergunta, né? Então a usucapião extrajudicial você consegue fazer esse requerimento, esse pedido direto no cartório de registro de imóveis. Ela é mais rápida. Mas, né, às vezes você não consegue ali no cartório, não tem todos os requisitos preenchidos necessários, aí você tem que entrar com uma ação. Aí entra com uma ação judicial de usucapião. Então consegue pela usucapião também. Tem a adjudicação compulsória, são nomes estranhos, mas são coisas simples de se resolver. A adjudicação compulsória nada mais é do que alguém assinar no lugar daquele vendedor antigo, ou às vezes ele já faleceu. Tinha um contrato de compra e venda, ele faleceu e eles não escrituraram, como as pessoas falam. Então agora, para assinar aquela escritura, quem que vai assinar? Então com a adjudicação compulsória a gente consegue nesse sentido. É difícil, doutora? Não é difícil. A regularização burocrático. Imagino. É burocrático, né? Requer bastante conhecimento teórico e prático, né, dessa questão desde você saber ler uma matrícula que a gente fala, porque às vezes eu vou lá e eu quero uma matrícula atualizada, mas eu não entendo todas as averbações e os registros, então eu não consigo entender se existe algum gravame, algum ônus naquele imóvel. Por isso a necessidade de ter, né, alguém que entenda dessa parte para poder te auxiliar, sem contar outras certidões que precisa e outras documentações. Então não é difícil, mas ele é burocrático e um pouquinho demorado, nem sempre é tão rápido assim, até porque envolve outras pessoas. Mas aí a gente vai conversando, vai transacionando, fazendo acordos até chegar na regularização final. A senhora falou sobre escritura, né? Qual que é a diferença da matrícula para a escritura, necessariamente? A matrícula do imóvel, para ficar mais fácil para entender, é como se fosse a certidão de nascimento daquele imóvel. O RG daquele imóvel, o CPF daquele imóvel. Por quê? Porque a matrícula vai conter todas as informações daquele imóvel. Tudo. Quem já foi proprietário, quem não foi, qual que era a metragem, se teve alguma alteração na metragem daquele imóvel, se teve alteração na rua, se o proprietário, por exemplo, faleceu, foi feito o inventário, então ficou partilhado para quem, se o proprietário era solteiro quando adquiriu e depois casou, aí também faz ali a verbação do casamento, informa o regime de bens para ver se esse cônjuge tem ou não direito naquele imóvel. Então, toda e qualquer informação que você possa imaginar tem na matrícula. Aquele imóvel tem usufruto? Não tem usufruto, né? Tem a reserva? É tudo ali. Então, é a certidão de nascimento do imóvel, é o documento principal do imóvel, como se a gente tivesse, nossa, é o do imóvel. E a escritura pública
é o contrato particular, é o contrato de gaveta, porque as cláusulas são as mesmas, tem a qualificação das partes, é tudo isso. Mas ele é feito de uma forma formalizada, digamos assim, dentro do tabelionato de notas, porque é feita a lavratura da escritura pública. Você não consegue um contrato simples de gaveta registrar, mas a escritura pública você consegue fazer o registro. Então, por isso que você precisa da escritura pública, mas a escritura pública nada mais é do que um contrato particular. É a mesma coisa. É só porque é o trâmite que é diferente onde é feito, né? Mas se a pessoa tiver a escritura e não tiver a matrícula, ela está irregular ainda. Assim, a matrícula vai ter que ter do imóvel, porque tem que existir a matrícula. Existem alguns imóveis muito antigos, aí eles têm transcrição imobiliária que a gente fala. Tem até em outro livro lá no cartório de registro de imóveis, mas eles existiram de alguma forma. Aí você faz a abertura dessa matrícula, né? Mas se, por exemplo, eu tiver só a escritura pública de compra e venda, eu só fui no tabelionato e eu guardei a escritura e eu acho que o imóvel é meu, não é. Eu preciso fazer o registro. Então, eu preciso pegar essa minha escritura pública e levar lá no cartório de registro de imóveis para fazer o registro. Aí sim vai ter a troca da propriedade do antigo vendedor para o novo comprador. É só assim que acontece essa troca. Então, essa que é uma das grandes diferenças. As pessoas acham, eu fui no cartório. Na verdade, numa compra e venda, no inventário, que às vezes você faz extrajudicial, são 2 cartórios. É no tabelionato de notas e depois no cartório de registro de imóveis. Aí sim você regulariza o teu imóvel. Uhum. E no caso da pessoa, eventualmente, que se ela quiser fazer um financiamento, é possível fazer sem escritura? Não. Sem ele estar registrado, sem ter a escritura ali certinho, não consegue financiar. Um imóvel irregular não consegue financiar, o banco não aceita. Porque ele não vai ter aquele bem em garantia de forma irregular, ele não vai conseguir garantir nada, né? Então, para ter o financiamento, né, bancário, o imóvel tem que estar regularizado. Pergunta, doutora, tem alguma punição, vamos colocar assim, mas acho que não é exatamente essa palavra. Caso um imóvel esteja irregular, um imóvel sem escritura, sem a matrícula, como a senhora comentou, a justiça, enfim, pode fazer alguma coisa com uma pessoa que mora numa casa, num imóvel ali, que não tem esses documentos? Não, uma multa, digamos assim, Isso. algo nesse sentido, não. Ali está irregular, não. Até hoje tem programas já para ter essa regularização, né? Então, assim, justamente o governo, eles viram que existem muitos casos de populações habitacionais ali, enfim, conjuntos habitacionais que não estão regulados. Então, não adianta simplesmente punir e tirar daquelas pessoas. Tem que regularizar, de alguma forma, para todo mundo ganhar. Então, com isso, vieram alguns programas para poder ajudar e auxiliar essas pessoas. Um deles é a REURB, que é a regularização regularização fundiária urbana, perdão. Então, o que acontece? A REURB é um procedimento administrativo mesmo dentro da própria prefeitura. Então, um exemplo para tentar clarear é, às vezes, um bairro, né, que existe há muitos anos, até tem saneamento básico, tem água, tem luz, as pessoas pagam a fatura de água e de luz no nome delas, mas é como se aquele bairro não existisse, porque os lotes não foram divididos, não houve o desmembramento correto, enfim. Esse é um caso típico de REURB. Então, as pessoas vão até a prefeitura, né, procuram ali o setor, né, da habitação, planejamento, enfim, aí tem todo um procedimento para fazer, todo um processinho para seguir, para elas terem a escritura e a matrícula de cada lote da casa delas e, de fato, elas serem proprietárias daquilo. Então, já existe esse programa para regularizar esses imóveis. E isso cabe diretamente a um poder executivo municipal? Não depende de outros poderes? É na prefeitura, é municipal. É a prefeitura que vai fazer esse auxílio ali, porque daí tem que ver a questão do plano diretor, enfim, de onde está. Então, é municipal, né? A lei, ela veio para todos, mas é municipal para fazer a regularização em si com a REURB. E o tal do habite-se, doutora? O que significa o habite-se? O habite-se já é para construção, daí. Então, o habite-se também é um processo que você vai precisar lá na prefeitura, quando você está fazendo a tua construção, enfim, né? Além de algumas outras documentações, certidões, enfim, que você precisa do habite-se, que é como se fosse um aval ali do engenheiro da prefeitura dizendo, ok, tua construção tá ok, tá tudo certinho, e aí com isso você consegue averbar
a construção naquele imóvel, porque senão fica só um terreno. Às vezes tem lá só um terreno e você vai ver no terreno tem uma construção gigantesca, uma casa gigantesca e a casa não tá ali, né? E aí, isso também é uma questão de desvalorização. Se você vai vender, mas na matrícula a casa não existe, quem for avaliar vai avaliar somente o terreno e a casa. Como é que você vai vender essa casa? Então, para ter essa averbação da casa, precisa desse habite, que é como se fosse um aval, para ficar melhor o entendimento. Eu acho que com essas informações que a senhora trouxe, ficou bem claro qual que é o papel de um advogado, de uma advogada durante o processo. Mas vamos reforçar isso, doutora, porque realmente eu escutando a senhora falar e eu já fico com uma dor de cabeça. Só de pensar nessas burocracias, tem que ter alguém que entenda. Né? Não adianta você não entender, como eu falei. O papel fundamental do advogado nessas questões de regularização imobiliária ou até de qualquer tipo de transação imobiliária, compra e venda, enfim, é garantir a segurança jurídica, a efetividade jurídica de que você está fazendo primeiro um bom negócio ou que você está tornando o teu imóvel um imóvel bom também para venda ou para qualquer tipo de coisa, que você vai ter certeza que você vai poder dormir tranquilo e que aquele imóvel ali está certinho, está regular. Então, o papel do advogado é nesse sentido, verificar qual que é o problema, qual que é a irregularidade e tentar regularizar da melhor forma, né? Menos burocrática, menos onerosa também, então existem algumas vias que a gente consegue, né, de forma estratégia também ajudar nessa regularização, mas eu acho que o principal é trazer essa segurança jurídica, porque as pessoas não têm esse conhecimento e não têm como ter esse conhecimento. Então, alguém, às vezes, de um senso comum, não consegue mesmo, como eu falei, ler uma matrícula, porque, às vezes, para nós que temos especialização, enfim, nisso, já acaba sendo um pouco tanto difícil, Sim, né? imagino. Então, imagina alguém pegar uma matrícula e, vou ler e agora? Será que esse imóvel está apto para eu comprar ou não? Não vai conseguir. Então, precisa de um profissional, né? Às vezes existem incorporações, coisas muito maiores do que um simples imóvel, um simples terreno, que precisa, sim, da assistência de alguém, né, que tenha esse conhecimento técnico. Tem alguma diferença nessa documentação da matrícula do imóvel, do registro, enfim, para o caso de pessoas físicas e pessoas jurídicas? Tem diferença ou a documentação em si é a mesma coisa? A matrícula vai ser a mesma, porque você vai tratar do imóvel. Então, pro imóvel não existe pessoa física ou pessoa jurídica. O que vai estar diferente dentro da matrícula é o proprietário. O proprietário é uma pessoa jurídica ou o proprietário é uma pessoa física. Mas não existe, por ser de uma empresa, a matrícula ser diferente. Não, porque é questão da propriedade daí, né? Certo, doutora. Acho que deu para esclarecer bastante coisa. O pessoal de casa que eventualmente está com alguma dúvida em relação a isso, tem que procurar informação, gente. Procurar informação porque, como a doutora falou, estar com o imóvel irregular desvaloriza o imóvel. Se eventualmente você precisa vender ou algum outro tipo de processo, vai ter dor de cabeça. Então é importante estar sempre em dia com isso, né, doutora? Com certeza. Tem que procurar saber, procurar conhecer e ter alguém que conceda essa segurança. Perfeito. Então tá aí. Informação é poder, como a gente sempre diz na coluna Seus Direitos. Mais uma vez, doutora Kathleen nos trazendo informações importantes. A gente volta com o programa.